Bem no início desse culto, lemos Filipenses 2, 5 a 11, que fala como Cristo se esvaziou, em forma de servo se tornou. Cantamos até, né? E como essa atitude de Cristo, graças a Deus, nosso Salvador, redimiu as nossas vidas e nos colocou num patamar superior. Amém, amados? Não que nós somos superiores, mas Ele é o grande eu sou. E por sua misericórdia, Ele nos elevou. Amém? Até nas regiões celestes aqui na terra também. O capítulo 5 de Mateus é o começo do famoso Sermão da Montanha. Que, na verdade, são 4 capítulos, né? 5, 6 e 7. 5, 6, 3 capítulos. E diz bem no fim lá, quando ele tinha terminado de pregar, né? Aqui em Mateus 6, 7, no final, diz que as multidões ficavam maravilhadas da sua doutrina. Então, esse capítulo 5, 6 e 7, né? Como o João Nelson gosta de dizer, é um monte de sermão também, né? É o sermão da montanha, mas é um monte de sermão. E, na verdade, nem tudo que está escrito aqui, acho que foi escrito do que Jesus falou, porque ele deve ter falado bem mais ainda do que estes 3 capítulos aqui, 5, 6 e 7. Talvez a parte mais famosa e conhecida é justamente a das bem-aventuranças. Bem-aventurança, para quem não sabe, é uma manifestação da bênção de Deus, de uma vida feliz, de uma vida bem-aventurada, não é? Bem-abençoada. Bem-aventuranças que são mencionadas aqui, pelo menos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 9, são assim uma base do ensino de Jesus. Na verdade, o ensino de Jesus está condensado aqui, bem condensado nessas bem-aventuranças. Mas eu só vou falar sobre a primeira. E vou convidar vocês a lerem, porque ela tem muita importância em todo esse contexto. Vamos lá? Leiam comigo o versículo 3. Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. De novo, igreja. Bem-aventurado os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Eu penso que só o fato de começar assim, esse sermão, essas bem-aventuranças, já denota, já manifesta para nós uma coisa muito importante, que a humildade que ele fala aqui, bem-aventurados humildes, é uma coisa muito importante, que parece dar a entender que ela é a base das demais virtudes que vêm depois. Tá? Porque a vida cristã começa com uma atitude de humildade. Começa com uma atitude de quebrantamento, em que você, quando antes de se encontrar com Jesus, né, quando estava para se encontrar com Ele, você teve um momento assim, ó, olhem para cá, de quebrantamento, né? Estou lembrando de mim, ajoelhado à beira da minha cama, quando eu me converti aos 14 anos. Tem misericórdia de mim, Senhor. Perdoa os meus pecados, me salva, me liberta. Então, a vida cristã começa assim, com uma atitude de humilhação, que a gente reconhece como a gente era pecador antes de Cristo,
não é? E ao pedir perdão, ao se reconciliar com Ele, não é? A vida cristã começou. Amém? Glória a Deus. Então, depois, as demais virtudes que vêm depois da humildade, eu cito quebrantamento ali no versículo 4. Bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Aqui não está falando da morte de um querido que morreu e a gente chora no enterro, não é esse tipo. Está falando da morte, está falando do choro do quebrantamento, entendam bem, tá? Do choro do arrependimento. E muitos choram mesmo, bastante, ao se converterem, porque Deus toca também na nossa alma, nas nossas emoções. Então, essa atitude de quebrantamento segue-se, vem junto com a virtude da humildade. Versículo 5 fala: bem-aventurados os mansos, a mansidão de Cristo. E já que estamos em Cristo, começa a fazer parte da nossa vida. Vinde a mim, vós todos que estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou o quê? Manso e humilde. Olha aí, tudo combinando. E achareis descanso para a vossa alma. Então, essa humildade, essa mansidão de Cristo, passam a entrar na nossa vida e, à medida que vamos amadurecendo, vai se manifestando cada vez mais através de ti e de mim, porque devemos ser mansos e humildes como Ele é. Uma outra virtude que deduzimos aqui do versículo 6 é que bem-aventurados que têm fome e sede de justiça. A justiça divina, o senso da verdadeira justiça de Deus, que é a única certa, porque a justiça dos homens tem muitas falhas. Prova é que às vezes colocam 40 anos um preso na cadeia que não teve culpa nenhuma por ter se enganado de pessoa. Mas Deus, Ele sabe a verdadeira justiça. Verdadeira justiça vem dele. E quando nós estamos em Cristo, essa justiça, esse senso de justiça, passa a fazer parte também da nossa mente. Outra coisa linda é o 7. Bem-aventurados misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. A misericórdia de Deus pelo pecador, a compaixão de Jesus pela ovelha perdida, que deixa as 99 só para buscar a desgarrada, faz parte da nossa vida também. Amém? Então, essas virtudes que começam com a humildade, tornam-se nossas também. Cito também a pureza no versículo 8. Bem-aventurados os limpos de coração. Deus fez e continua fazendo, né, Emerson? Uma limpeza no teu coração, na nossa alma, no nosso espírito. Em Tessalonicenses diz, né, para nos conservarmos santos e irrepreensíveis, corpo, alma e espírito. Então Deus quer fazer uma obra tripla em nossa vida, curando o nosso físico. Viu, Ronaldo? Esse é para ti, vai te dar cura completa, Deus está te curando já. Ele me contou agora há pouco que já está resolvido o problema da insônia, porque domingo passado oramos aqui por ele, hoje oramos de novo, e glória a Deus, a insônia já se foi. Então Deus está fazendo aos poucos, e vai fazer plenamente ainda, Ronaldo, uma cura completa em tua vida, tá, querido? Não desanima. E ore pela Adriana, também sua esposa, que tem sido um arrimo, como se diz, né? Um sustento também na vida dele todos os dias. Então, essa pureza de coração, essa limpeza de coração, essa pureza interior
é nossa, porque Jesus ainda começou a nos purificar quando nos lavou com seu sangue e continua fazendo essa boa obra. Não é, Anilda? Glória a Deus. Nós somos os puros de Cristo. Nós somos os santos de Cristo. E saliento a última virtude também que está mencionada aqui, que são os pacificadores. Bem-aventurados pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Um filho de Deus que recebeu a Cristo, recebeu também ao mesmo tempo o príncipe da paz. Não é, Adriana? Transmite para ele em Libras. Ela está pregando em Libras ali para o seu filho. Glória a Deus. O príncipe da paz. Ele vem nos trazer a paz, viu, Jonathan? Entende bem isso aí, que Deus quer restaurar plenamente a tua vida. O príncipe da paz, que nos dá essa virtude maravilhosa, que a paz do Senhor se torna permanente em nossas vidas. Que lindo, né, amados? Tudo começou com a humildade. Numa palavra muito importante, além dessa que eu já estou mencionando aqui, do nosso mestre, diz assim: como podem vocês crer se aceito a glória uns dos outros e não procuro a glória que vem do Deus único? Jesus, numa conversa lá com os fariseus. Os fariseus eram uma seita religiosa dos judeus na época de Cristo, que eram muito cheios de si. Procuravam a glória dos homens. Eram hiper orgulhosos da sua religião. Chamavam os gentios lá fora de cachorros, cães, de tanto que se julgavam superior aos outros. Uma tristeza, como até em nome de uma religião mal compreendida, e isso acontece muito hoje também, as pessoas ficam orgulhosas disto. Enquanto que Jesus ensinou bem o contrário. E diz aqui, como podem crer, porque a glória que os homens buscam para si mesmos, que vem desse orgulho, é um problema muito sério contra a verdadeira fé em Deus. Então, nunca se deixe dominar pelo orgulho humano. Nunca se deixe levar por isso, porque isso é o oposto de humildade. É o oposto de uma vida quebrantada. Davi orava, lá no Salmo 51, livra-me, Senhor, da grande transgressão. Estudando mais a fundo o que ele queria dizer disso aí, eu concluí que ele estava se referindo ao pecado do orgulho. Porque, por natureza, todos nós somos vaidosos e orgulhosos. Por natureza. Esse grande problema surgiu lá no Jardim do Éden, quando Adão e Eva se deixaram levar pelas insinuações de Satanás, chamando Deus de mentiroso, porque as palavras que o diabo disse contradiziam o que Deus estava dizendo. E aí, sutilmente, ele, não é? Desdisse o que Deus tinha dito para Adão e Eva, dizendo, não, é certo que vocês não vão morrer. Deus tinha dito, se comerdes esse fruto, morrerei. Não, isso é conversa. É certo que vocês não vão morrer, porque Deus sabe que no momento que vocês derem uma provinha desse fruto aí que Ele está proibindo, vocês vão ser iguais a Ele. Ou seja, estava tentando insuflar no coração de Adão e Eva uma grandeza natural, uma exaltação do coração humano. E hoje ele está com a mesma tática, iludindo as pessoas, não é? Dizendo que eles serão como Deus, conhecedores do bem e do mal, e colocando esse sentimento de exaltação, que foi a causa principal da queda de Satanás, quando vivia como anjo de luz lá no céu com Deus. Aí Deus o expulsou
porque não permitia esse tipo de coisa lá na glória dele, não é? E aí, como ele foi expulso, com essa mesma atitude que ele já estava querendo, né, lutar contra Deus, ele coloca então no coração do homem e da mulher esse mesmo sentimento de rebeldia, de revolta contra tudo o que Deus disse. O homem natural é um rebelde, não se engane. O homem natural é um revoltado. Nós fomos tão contaminados por essa desgraça aqui que herdamos de Adão e Eva, né? Ao ponto, então, de crermos que se vivermos assim como Adão vivia, se vivermos sem Cristo para o resto da vida, estaremos perdidos e mortos para sempre, como Deus já tinha dito naquele momento. Então, eu advirto os irmãos que já passaram por uma experiência de conversão genuína, cuidado com essa grande transgressão, porque ela continua nos incomodando, nos achando que nós somos melhores do que os outros, que isso, o que é aquilo, não é? Comparando-nos com outros, não é? Achando até que a nossa congregação é melhor do que as outras, porque tem isso, tem aquilo, coisa nenhuma. Que a gente sempre tem essa atitude de humildade, de simplicidade, que vimos em Cristo. Quero ler alguns textos que mostram também essa atitude de Cristo, de Jesus, nosso mestre, nosso modelo em tudo. Uma das coisas que vocês podem notar na vida de Cristo, no relacionamento com as pessoas, é que muitas vezes ele tirava o corpo fora. Quando começava assim a fazer muito alarde dele, saía do cenário, de repente ele sumia. Às vezes ele dizia, fique calado, não fale para ninguém. Não fale para ninguém, ele não queria muita publicidade, não queria assim, né? Mas isso foi acontecendo, o poder de Deus manifestado através dele era tão grande, ele sabia que as multidões precisavam disso, mas ele jamais se vangloriava disso, que Deus o estava usando. Hoje em dia ouvimos por aí muitos pregadores, né, que têm essa atitude. E que Deus nos livre disso. Seja você pregador, seja você em que profissão for, nunca se julgue melhor do que os outros. Porque a humildade, a verdadeira humildade, não nos permite nem pensar dessa maneira. Olha o que Jesus dizia, João 5,30. 2 palavras eu quero citar só num versículo aqui. Não aceito glória que vem dos homens. Eu nada posso fazer de mim mesmo, porque não procuro a minha própria vontade. De maneira como ouço, eu julgo. Gente, o que tu deduz disso aqui? Que ele estava sempre dependente do Pai. Ele não queria glória para si. Não queria glória para o homem Jesus, porque como Deus, claro, ele merecia toda a glória. Na pessoa de Cristo estavam misturadas de uma maneira que nós não podemos entender o divino e o humano. Mas como homem, já lemos aqui bem no início, ele se esvaziou de todas as coisas humanas para que Deus fosse exaltado, não procura a minha vontade, da maneira como ouço julgo. Por isso que ele orava tanto. Da maneira como eu ouço, como? Ouve do Pai. Ele ouviu o Pai falando com ele, filho, assim, vai assim, eu estou te conduzindo, me obedece. Chegou um momento que Jesus já não estava aguentando o sofrimento, antes da morte chegou a dizer, Pai, se for possível, passa de mim esse cálice. Tanto era humanamente falando o sentimento que ele estava de pavor, de horror, sabendo que teria que carregar sobre si os pecados do mundo inteiro e o peso que aquilo iria lhe dar. Mas ele morreu, amado, para que tu não precisasse morrer. Ele recebeu todo o castigo que seria da nossa condenação eterna, porque ele estava pensando em ti. Mesmo que ele tenha dito, passa de mim esse cálice, mas depois ele deixou isso nas mãos de Deus, e Deus o sustentou. Filho,
vai até o fim. É necessário que tu morras e sofras para salvar toda a humanidade. Amém? E tu está incluído, meu querido irmão, no propósito de Deus. E se alguém aqui ainda não entendeu isso, hoje é o dia que você pode entender e se converter. João 7,16 diz: o meu ensino não é meu. Nunca estava se gloriando o homem Jesus. O meu ensino é do meu Pai. Eu não vim de mim mesmo. Nada faço por mim mesmo. Eu não procuro a minha própria glória. As palavras que vos digo, não as digo por mim mesmo. Basta, né, irmão? Tudo aqui que eu já citei, basta. Só isso. Tem muitas outras palavras que podiam ser ditas. Mas aqui você vê que Jesus é o nosso grande exemplo como filho do homem e filho de Deus ao mesmo tempo, exemplo de submissão e humildade a Deus e manifestando isso uns aos outros. Aqui na última reunião de quinta-feira de manhã, um amado irmão disse uma frase que está ecoando no meu coração até agora. Ele disse assim: quem não ora depende de si, mas quem ora depende de ti, Senhor. Entendeu, né? Quem ora e se quebranta todos os dias, entrega a sua vida todas as manhãs ao Senhor, está dizendo: dependo de ti, Senhor, conduze-me. Agora, quem não ora, quem descarta a Deus, depende de si. E vai dar muita cabeçada, com certeza, nessa vida, enquanto não se arrepender desta atitude. Amém, amados? Estão me acompanhando? Preciso de sabedoria para explicar essas coisas. Que Deus me dê. E creio que a unção do Senhor está sobre mim também nessa hora. Mas basta esses textos, né? Para perceber a total dependência e total submissão do filho ao Pai. Isso tem se evidenciado na vida de muitos servos de Deus no decorrer da história. Só vou citar alguns aqui. Agostinho, que foi um santo homem de Deus, estudante da palavra da igreja do século IV, muito citado na história da igreja até hoje, porque colocou muitas doutrinas claras assim nos seus livros. Ele tem uma frase que eu gosto muito, preste atenção. Ter fé é assinar uma folha em branco e deixar que Deus escreva nela o que quiser. Está aqui a folha em branco. Vou repetir. Ter fé é assinar uma folha em branco, deixar que Deus escreva nela o que quiser, com a sua mão poderosa. Vai escrevendo a tua história. Tira tudo que não agrada a Deus. Risca todas as coisas. Torne-se um zero na presença de Deus. Torne-se um nada para Ele ser tudo. Oswald Chambers tem um devocional que até vendemos em nossa livraria aqui, que é intitulado Tudo para Ele. Nada de mim, Senhor. Tudo para ti. João Batista, precursor de Cristo, dizia: convém que ele cresça e eu diminua. Não digo até desaparecer, né? Só se nós formos embora dessa terra. Até lá, então, né? Aí vamos desaparecer mesmo dessa terra e vamos subir. Então, a atitude de João Batista é uma atitude de tremenda humildade. Convém que ele cresça e eu diminua. Isso que ele foi um grande profeta, foi muito exaltado pelos homens, não é? Até hoje, né? Mas ele tinha essa atitude permanente. Santa Teresa de Ávila foi uma serva de Deus, chamada na Igreja Católica de doutora de oração.
Nós não devemos ter preconceitos, viu, irmãos? Contra, assim, só porque é daquela denominação, não é? Porque a gente encontra também em todas as denominações cristãs verdadeiros servos de Deus. Santa Teresa, ou Teresa, vamos chamar assim, né? Precisamos botar o nome santa antes. Teresa de Ávila disse: a humildade é o unguento divino para as nossas feridas. Que bonito, né? Vai nos curando por dentro. Unguento divino, bálsamo divino para as nossas feridas. Porque a humildade está ligada ao arrependimento, ao quebrantamento. Thomas Watson, um puritano inglês do século XVII, muito citado na história dos puritanos da Inglaterra, ele disse assim: a visão da glória de Deus produz humildade. As estrelas somem quando o sol aparece. Quem é o sol da justiça? Jesus. Não? Sol aparece soberano, não é verdade? Sol vem surgindo lá na alvorada de manhã cedinho e as estrelas somem. Está entendendo a aplicação espiritual? As estrelinhas podem ser nós, né? Nos achamos grande coisa. Mas quando o sol aparece, as estrelas somem. Linda expressão. A gente tem que ser prático na nossa vida, né, amados? A verdadeira humildade vai nos levar a manifestar isto na vida prática. Não estamos aqui para fazer teologias e só falar de coisas bonitas e explicar a palavra de Deus, enfim, né? Por mais que isso possa ser bom, mas se tudo que nós aprendemos no discipulado a Cristo, nos nossos livretos, na própria palavra de Deus, que é o nosso principal livro, né? Não nos levar à prática, de nada adianta. Vai ficar lá uma pessoa isolada dos outros, porque não pratica, porque não faz o que o mestre está dizendo. Às vezes parece mais fácil se humilhar aos olhos de Deus, diante de Deus, do que diante dos homens. Na verdade, a prova da nossa humildade diante de Deus, irmãos, vai ser revelada e testada no nosso relacionamento com as pessoas. No corpo de Cristo. No contato com os ímpios lá fora. Em vez de ter um distanciamento dos incrédulos, né? Como alguns às vezes têm, né? Não quero misturar com essa gente. Nós tomamos uma atitude muito antipática. Jesus não fazia isso. Ele ia para as festas, ele comia, ele bebia, até ao ponto de dizerem que ele era um glutão e um beberrão só para ofendê-lo. Não era isso, claro que não. Jesus não era glutão nem beberrão, mas ele se misturava com o povo. Ele gostava de estar no meio das pessoas porque estava sofrendo com a atitude daquelas pessoas tão orgulhosas, tão miseráveis, tão necessitadas da graça de Deus. Então ele amava estar no meio do povo, não é? Amava estar no meio das criaturas, porque ele sabia que seu pai queria ter muitos filhos com ele morando lá no céu para sempre. E Jesus era o canal de Deus, o instrumento de Deus, para levar essas pessoas ao verdadeiro Deus. O maior exemplo desse relacionamento íntimo de Jesus com seus discípulos, aqui no caso, quando ele pegou uma bacia com água e toalha, João capítulo 13, um dos capítulos que eu mais gosto na Bíblia, e começou a lavar e secar os pés dos seus discípulos, pés sujos, que talvez nem foram lavados antes de entrar naquele lugar onde eles iam orar e tomar a primeira ceia.
Talvez o empregado daquela casa, não sei, não fez ou não tinha. E Jesus, o grande mestre, pegou a água, a toalha e a bacia, começou a secar os pés dele, de todos. João 13, dê um pulinho ali na palavra, amados, comigo, que eu quero ainda salientar algumas verdades para a nossa edificação. Essa noite chamada Quinta-feira Santa, um dia antes da sexta-feira que Jesus morreu, foi uma noite maravilhosa, misteriosa num bom sentido, mágica num bom sentido, profunda, porque mexeu com o coração daqueles 12 homens, de um modo assim que marcou a vida deles para o resto da vida. E quando Jesus começou a lavar os pés deles, imagino que eles ficaram atônitos, como se diz, perplexos. Mas como? O nosso mestre fazendo isso? Nós é que devia ir lá lavar os pés dele. Agora ele se ajoelha aqui e começa a lavar os pés de cada um de nós. E aí, algumas partes eu gostaria de ler. 13:4 de João. Levantou-se da ceia, já tinham tomado a ceia, tirou a vestimenta de cima, eles usavam umas capas, tomou uma toalha, cingiu-se com ela, imagino que era uma toalha de banho, né, maior, porque ele se amarrou com ela, deitou água na bacia e passou a lavar os pés dos discípulos e enxugá-los com a toalha com que estava cingido. Tudo aquilo que estava acontecendo, né, era um prenúncio do que Jesus iria fazer no dia seguinte. E talvez nem todos os irmãos já perceberam, como eu não tinha percebido no passado, mas a noite de Quinta-feira Santa começa no capítulo 13 de João e vai até o 17. O quê? Tanto assim? Ele entrou madrugada dentro. Porque lá no fim de 17, não é? Jesus, depois de ter feito aquela linda oração por cada um deles, diz assim: a fim de que o amor com que me amaste esteja neles e eu neles esteja. Fim. Saíram dali. Capítulo 18. Tendo Jesus dito essas palavras, saiu com seus discípulos para o outro lado do ribeiro Cedron e foi lá para o jardim do Getsemane orar. Quando então entrou o traidor Judas e o entregou para os soldados romanos. Já devia ser de madrugada. Então foi uma noite assim bastante longa, né? Uma vigília longa em que ele pôde falar tudo isso que está contido aqui nesses 4 capítulos, do 13 ao 17. Então, já no capítulo 1, voltando agora aonde nós estamos falando, né? No capítulo 13 aqui, eu gosto que uma das coisas que diz no versículo 1 diz assim: tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Oh, impressionante, infinito, grande amor de Deus. Ele não vai até a metade. Ele não começa e te larga, agora te vira. E vai até o fim. É perseverante. Não é um conforto isso para ti? Amém? Jesus não desiste de ti, Margaret. Não desiste de ti, Tobinho. Não desiste de nós, porque Ele empenhou a sua vida. E a palavra diz que aquele que começou boa obra em ti, Adriana, vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Não amor pela metade. Amou-os até o fim.
E aí vai, né? Vai lavando os pés daqueles homens, vai explicando para eles tudo que ele estava querendo ensinar, não é? E ali no versículo 12, ele também diz uma coisa muito linda. Depois de lhe ter lavado os pés, tomou as vestes, voltando-se à mesa, perguntou-lhes: compreendeis o que vos fiz? Realmente, talvez eles não tinham entendido, né? Como é que o mestre foi fazer isso com a gente? Vós me chamais de mestre, Senhor, e dizeis bem, porque eu sou. Se eu sou o Senhor e mestre de vocês e vos lavei os pés, vós também deveis lavar os pés uns aos outros, porque eu vos dei o exemplo para que, assim como eu vos fiz, façais vós também. Então, o mesmo gesto de lavar os pés daqueles homens que Jesus fez, ele está dizendo que nós devemos fazer igualmente para com os outros. Pode até ser literalmente. Às vezes no nosso meio, em alguma vigília, em alguma reunião de oração, Deus toca no irmão lá no grupo caseiro, vamos lavar os pés uns dos outros. Na minha casa já aconteceu isso. Já participei de vigílias memoráveis, onde irmãos amados lavaram os meus pés, e é inefável o que a gente recebe naquela hora. É maravilhoso, cumprindo isso que Jesus disse. Mas claro que isso não pode se tornar só uma experiência uma vez só, mas tem que ser transferida para a área prática no dia a dia. No dia a dia. Onde a gente então vai servindo os irmãos com a bacia e a toalha. E Jesus disse que o que fizestes a um desses pequeninos, a mim o fizestes. Então, essa nossa atitude de humildade combina muito com a simplicidade. Nada de sofisticação, nada de teatro. Vamos fazer um teatro do lava-pés, nada disso. Tem que ser algo espontâneo. Mas, principalmente, tem que haver a prática disso no dia a dia de nossa vida. Porque essa atitude de lavar os pés, de servir os irmãos, não é? Vai também colaborar para nós nos tornarmos mais humildes e mais quebrantados. Porque no momento de você, né, dar aquele exemplo, lavar os pés sujos do irmão, ou pode ser que nem seja sujo, né, mas começa a lavar, já está fazendo uma obra no teu coração. Que você se propor a fazer um gesto que seria de uma criada, de um criado, de um empregado. Jesus está nos ensinando essa simplicidade, essa humildade que é tão bonita. Eu mesmo, irmãos queridos, já fui abençoado por irmãos que me serviram de modo assim que eu fiquei maravilhado. Eu vou contar só uma experiência. Anos atrás eu estava chegando numa cidade do interior, fui sozinho, fui com mala. E como a casa do irmão não era muito longe da rodoviária, assim, uns 500 metros, fui caminhando com a mala na mão. Cheguei lá bem cansadão. Aí o irmão logo veio ao meu encontro e, num gesto de humildade, carinho e amor, mandou-me sentar, me trouxe um copo de água fresca. E eu sentado ali no sofá, ele tira meus sapatos e começa a massagear meus pés. Ele não lavou os pés, podia ter continuado, né? Mas só o gesto dele de massagear me fez um bem para minha alma. Me fez um bem para minha alma, massageando meus pés. Até hoje eu lembro dessa experiência que foi tão gostosa, espiritualmente gostosa para mim. São gestos bonitos, né? Um dos gestos mais bonitos da Bíblia que eu vejo também nessa área foi da mulher, que eu chamo a mulher dos cachorrinhos. Já leram, né? Quem não gosta daquele capítulo? Mateus 15, 26. A mulher era sírio-fenícia.
era da Síria. Jesus estava em Israel. Mas como a fama de Jesus estava grande, os estrangeiros também chegavam lá para vê-lo, tocá-lo, e essa mulher tocou em Jesus, pedindo que Jesus fosse curar a sua filha, que estava terrivelmente endemoniada. E Jesus perguntou: alguém me tocou? Quem me tocou? Imagino que a mulher ficou assim, ó, tremendo de medo. O que ele vai fazer comigo? Ele vai saber que sou eu. E Jesus, vale a pena ler o que ele disse, né? Porque essa passagem eu gosto demais, que é um exemplo de quebrantamento e de humildade dessa serva do Senhor. Ele respondendo disse para ela: não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Uau! Uau! Que palavra dura, Jesus! Como tu ofendeu a mulher? Está chamando ela de cachorrinha? É o que eu deduzo. Alguns já comentaristas que eu li acham que Jesus falou em tom brincalhão, mas não sei. Mas isso é um assunto para falar com os presbíteros. Mas acontece que os judeus, como eu falei antes, chamavam os de fora de cães. Eles eram intitulados assim pelos religiosos. Olha só como a religião pode estragar as vidas quando não tem Deus verdadeiramente no meio. Então Jesus talvez usou dessa mesma linguagem, né? Mas ele também estava querendo fazer algo com aquela mulher. E a mulher deu uma resposta de uma sabedoria que deixou Jesus admiradíssimo. Já viu isso aí? Sim, Senhor. Porém, os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Não importa se eu sou uma cachorrinha, qualquer migalhinha me serve, Jesus. Entendeu, irmãos? Como disse Davi, né? Não ando à procura de grandes coisas, nem de coisas maravilhosas demais para mim. Me serve até o que cair da mesa, e como um gatinho, como um cachorrinho, eu vou comer. E assim ela ficou saciada também, ficou alimentada. E Jesus ficou dizendo assim: ó mulher, grande é a tua fé. Faça-se contigo como queres. E desde aquele momento a sua filha ficou sã. Aleluia. Seja como essa mulherzinha, minha irmã, meu irmão querido, porque isso se aplica a todos nós. Uma atitude de humildade, não se achar grande coisa, mas uma atitude de quebrantamento. Jesus vai satisfazer a tua alma, seja como tu for. Na verdade, a palavra de Deus, ela diz que a nossa situação era triste mesmo, como de um cachorro perdido. Davi chegou a dizer: eu sou verme e não homem. Já leu lá no Salmo? De tão pecador que ele se sentia. Eu sou verme e não homem. Então, quando a gente está consciente da nossa pecaminosidade, da nossa depravação total interna por causa do pecado que tanto nos estragou, né? E que a palavra também diz: tu não sabes que tu é pobre, miserável, cego e nu? Puxa, tudo isso, Deus. A palavra de Deus nos ofende, né? Mas faz bem, porque ela está dizendo a verdade sobre nossa vida. Está dizendo o que é, tá na lata assim, né? Falando para a gente, e a intenção de Deus com isso é de nos tirar todo orgulho, toda rebelião, toda a arrogância. Que Deus nos livre desses pecados, que ninguém gosta de se aproximar de uma pessoa arrogante, orgulhosa. Mas já notaram, irmãos, que a humildade dos irmãos atrai os outros? A simplicidade de vida, a graça de Jesus revelada através de nós, vai assim iluminando a vida de outros.
E é maravilhoso que isso aconteça. Deus tem preparado, irmãos, para nós as boas obras para que andemos nelas. Todo que foi salvo por Cristo, Deus já preparou um novo e vivo caminho. Amém? Para andar nele. Eu não concebo um irmão que me diga assim: eu não sei o que fazer para Jesus. Fala com a Arminta. Eu ia dizer, irmãos, tem tantos exemplos de irmãos que estão servindo ao Senhor. Você não sabe o que fazer, te aproxima desse irmão, te aproxima daquele irmão, não é? Começa a falar de Cristo aos perdidos. Tem gente que mora num edifício anos inteiros e nunca fala com o vizinho. Aquele isolamento, aquele distanciamento, não é? Só ali no teu condomínio, estou vendo lá onde eu estou morando agora. Quantos contatos, está aí o João Pedro, que eu já apresentei para vocês, está vindo comigo, né? E já estou com outros contatos lá, agora com vizinhos da frente. Então, tem muito o que fazer. Orar pelos perdidos. Tudo começa com oração. Quando nós oramos e dependemos de Deus, Ele vai nos mostrar. Então, se tu não sabe o que vai fazer na obra de Deus, te aproxima de irmãos que estão fazendo. Vai nos hospitais visitar os enfermos. Vai visitar velhinhas em lares ou asilos. Vai fazer trabalho evangelístico de rua. Vai entregar alimento para os mendigos e famintos. Vai ajudar nas casas de recuperação de drogados. Né? Tá aqui, né, Emerson? Tua vida foi salva. Lá na tia Noemi, né? Desafio Jovem. Porque um irmão se interessou por ele. Emerson foi vender sorvete, quando era bem pobrezinho, na casa do irmão Manfredo e da Sônia. E ali começou a história, né, Emerson? Da tua redenção. Quando os irmãos se envolvem, Deus vai continuando fazendo, vai fazendo o que Ele quer. Isso está dentro do ide, fazei discípulos de todas as nações. Vão, como diz na nova versão, né? Vão e façam discípulos. Procurem contatos. Não se concebe um cristão enclausurado. Eu tenho orado para Deus não deixar eu virar um pastor de gabinete. Entenderam, irmãos? Eu acho triste quando o pastor fica só lá no seu gabinete, estudando, meditando, seja o que for. É bom, mas se fica só nisso, não adianta. Não adianta muito. Gosto de dizer que pastor deve ter cheiro de ovelha. Entenderam, né? Nos relacionamentos. E as ovelhas de Cristo têm um cheirinho muito bom, viu? Tem um cheirinho muito bom, porque tem o suave perfume de Cristo, que me edificam muito no meu relacionamento com as ovelhinhas que eu tenho apacentado. Quero encerrar agora, pedir para o João aqui, para botar uma imagem, encerrando essa palavra. De uma planta que todos vocês conhecem. Estão vendo aí no quadro? Esse é o bambu. E o bambu é tipo de árvore, né? Bastante diferente de todas. As taquareiras são parecidas, né? Uma das características do bambuzal, isso é um bambuzal, né? Cheio dessas árvores, é que elas crescem juntas umas com as outras. Ou seja, ele nunca está solitário. E eu quero tirar pequenas lições para nós esta manhã desta, não sei se eu chamo planta ou árvore, se é árvore, é planta. Um entendido aí em botânica. Árvore? Está mais para árvore, né? Uma árvore conjunta. Olha aí quantos bambus juntinhos crescendo. Isso é uma ilustração do corpo de Cristo, amados.
Nós temos que crescer juntos. Nós não podemos viver vidas solitárias. Nós temos que estar relacionados através de juntas e ligamentos no corpo de Cristo. E nessa junção, nessa vida com Deus, né? Nós nunca ficaremos solitários. Jesus, quando mandou evangelizar, mandou eles ir de 2 em 2, já ensinando para nós que é melhor fazer a obra junto com outros irmãos. Não é? E é verdade, porque ele mandou assim. Outra característica dos bambus, eles sabem se curvar. A gente não está vendo ele inteiro aí, né? Mas lá em cima, com aquelas folhas que eles têm. Nas piores tempestades, os bambus sempre são flexíveis. Eles se dobram, mas nunca arrebentam, nunca estragam. Eles ficam ali suportando as tempestades, as vendavais, não é? Ou seja, a vida de um filho de Deus, de um cristão, de um discípulo, é uma vida que sabe se curvar durante as piores tempestades, quando nós tivermos que passar pelas mais duras provações. Se curvar à soberania de Deus. Senhor, submeto-me a Ti. Está permitindo eu sofrer, peguei Covid, seja o que for. Louvado seja o Teu nome por tudo que acontece em minha vida. Eu sei que Tu vais me guiar. É uma pessoa flexível. Outro destaque do bambu. Eu estava estudando um pouco esse assunto. Ele tem raízes muito profundas lá embaixo da terra. Ele é bem estabelecido, assim, com raízes muito grossas, não é? Ou seja, isso ajuda, né? Essa força que vem lá de baixo ajuda ele a crescer firme e não ficar perturbado depois por causa das tempestades. Que ilustração também para a nossa vida cristã, amados. Nós temos raízes profundas em Cristo. Lá para baixo nós estamos com os pés firmados na rocha, com raízes profundas, com uma vida arraigada e alicerçada no Senhor. Arraigada quer dizer que tem profundas raízes, não é? Uma vida de relacionamento com Deus, onde a seiva da vida vem para todo o nosso organismo e a gente vai crescendo saudavelmente. Bem-aventurado o homem que não anda nos conselhos dos ímpios, Salmo 1, logo me lembro, né? Ele é como a árvore plantada junto à corrente das águas e tudo o que ele faz será bem-sucedido. Amém, amados? Assim a nossa vida tem que estar bem enraizada. Outra coisa importante, reparem que ele é bem liso, né? Ele não cria galhos assim, só tem umas folhas pequenas, né? Que pode ser facilmente arrancado. Não é como outras árvores que têm galhos grossos, né? Que vão para tudo que é lado. Essa planta tem essa diferença. Mesma coisa na nossa vida, nós não devemos deixar assim, que a nossa vida crie galhos inconvenientes, não é? Galhos que vão atrapalhar nossa vida. A Bíblia fala em Hebreus 12 que nós devemos nos desembaraçar, porque é fácil cortar aqui essas coisas, nos embaraçar de todo o peso e do pecado que nos assedia e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Mostra outra figura, João. Indo mais um pouco aqui, estou quase no fim. Ele é oco. Olha aí por dentro, amados. Bonita essa foto, né? Márcio, nosso excelente irmão Márcio, que achou para mim. Ele é oco, totalmente oco por dentro. Que ilustração é essa? Nós somos vazios de nós mesmos. Cristo se esvaziou de tudo que é negativo, de tudo que é ruim. Nós também devemos deixar que Deus nos esvazie e sejamos ocos por dentro, né? Vazio de nós mesmos, entende, irmãos? Não é? O bambu sempre cresce para o alto.
Cresce, cresce, cresce. Uma árvore muito alta. Nossa vida sempre deve buscar as coisas lá do alto, onde Cristo vive. Tem tanta analogia bonita, né? E a última, bota aí, João. Ai, que linda essa aí. Isso é um bambu por dentro, que permite ser cortado pelo meio. São as partes do bambu, o diafragma no meio, a parede externa. E muitas vezes, tanto os bambus como as taquaras são usadas em trabalho de irrigação das lavouras. Quando quer trazer água de um terreno para o outro, isso é algo mais primitivo, eu sei, né? Mas era muito usado esse sistema antigamente, quando não tinha essas técnicas modernas de irrigação, não é? Era assim, se um colono tinha uma propriedade, lá em cima tinha um riachinho ou um lago e queria que viesse água lá para o seu terreno, né, para ajudar a regar a sua plantação, ele ia botando, cortando esses bambus, colocando um do lado do outro, assim, às vezes por uma extensão bem longa, né? E aí a água ia fluindo, fluindo, ia regando as partes mais lá de baixo. Qual é a lição disso aí? Seja tu, meu irmão, um canal de água viva para os outros. Amém? Um canal de água viva para os outros. Um instrumento nas mãos de Deus para matar a sede de muitas vidas. Encerro por aqui e quero orar com a amada igreja para que essas verdades que falamos hoje, né, possam ser práticas na tua vida. E se algum irmão ou amigo que está aqui pela primeira vez ou está há mais tempo e quer acertar sua vida com Deus, por que não fazer isso agora, se a palavra tocou o teu coração? Nós vamos cantar um cântico, cadê o Edna? Que ao mesmo tempo é uma súplica. Eu sou barro nas mãos de Deus. Transforma-me, Senhor. Tu és o grande oleiro da minha vida. Vamos ficar de pé. Vamos ter um tempo de oração. Cada um a sós com Deus. Ou se quiser orar junto com o irmão, pedir que ele ore por tua vida. Ou se você quiser vir aqui à frente, acertar sua vida com Deus. Entregar sua vida com Deus. Quer fazer um novo propósito. Se você ainda não foi quebrantado nunca e essa palavra te atingiu, não hesite. Pode vir aqui à frente, não precisa ter vergonha. Nós queremos orar por ti, pela tua necessidade. A principal delas é ter Cristo como teu Senhor e Salvador. Mas Deus quer te edificar noutras áreas também. Se a tua vida, tu te sente que ela está pela metade, que não está correspondendo, faça um compromisso essa manhã de acertá-la diante de Deus. Numa entrega total, num quebrantamento. Se tu quer fazer isso também, pode vir aqui à frente, enquanto cantamos. Tu és oleiro, Senhor. Pode botar, João. Tu és oleiro, Senhor, e o barro sou eu. Olha que letra linda, amado. Olha que letra. Tu és oleiro, Senhor, e o barro sou eu. Alguém quer vir aqui à frente? Pode vir agora. Tu és oleiro, Senhor, e o barro sou eu. Glória a Deus. Glória a Deus por essas vidas. Tu és Estão oleiro, necessitadas. Senhor. Alguém vem orar por eles. Cada um tem o seu drama interior e precisa de ajuda. Vem orar por eles. Molda minha vida segundo a tua Alguém que nunca se entregou a Cristo, quer se entregar essa hora.
Quer se render a agradável, Jesus? perfeita. Quem está nos visitando, ou quem está mais Molda tempo minha aqui, vida, pode vir também se entregar a Cristo. a tua vontade, Senhor. Molda minha vida segundo a tua vontade, que é boa, agradável, perfeita. Mais um irmão, aleluia. Molda minha vida, a tua vontade, Senhor. De novo, tu és o oleiro, aleluia. Tu és o oleiro, Senhor, e o barro sou. Glória a Deus, Jonathan. Opera no Jonathan, Senhor. E se converta de Tu és o verdade, Pai. oleiro, Senhor, e o vaso sou eu. Aleluia, 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 aleluia. Mais. Tu és o oleiro, Senhor, e o barro sou eu. Tu és o oleiro, Senhor, o barro sou eu. Glória a ti, Senhor. Abençoa essas vidas. Molda minha vida segundo a tua vontade, que é boa, agradável, perfeita. Molda minha vida, a tua vontade, Senhor. Molda minha vida segundo a tua vontade, que é boa, agradável, perfeita. Molda minha vida, a tua vontade, Senhor. Eu quero ser um vaso novo. A todos nós servimos essa palavra. Eu quero ser um vaso novo. Eu quero ser um vaso novo. Eu quero ser um vaso novo. Tu estás começando uma nova obra aqui em algumas vidas, Senhor. Te louvamos por essas decisões. Que essas pessoas se firmem na rocha. Essas pessoas façam um sério compromisso contigo de nunca mais se afastar da tua presença, Senhor. Abençoamos cada uma na sua decisão, Senhor. Que seja uma decisão para sempre. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Eu quero ser um vaso novo. Eu quero ser um vaso novo. Eu quero ser vaso novo. Eu quero ser um vaso novo.
vaso novo.